Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Vamos começar então esse culto da tarde? Aí hoje tá friozinho, né? Chuva. Vamos ficar em pé aí, que aquece quem puder, claro, né? Mas então vamos continuar, vamos no mesmo espírito que estávamos pela manhã, adorando ao Senhor. Vamos cantar Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Muito bom. Irmãos, temos esse cântico novo, a gente gostaria de trazer para a igreja. É muito bonito. Eu já tem um certo tempo, quem souber, não sei se sabem, mas quem souber canta. Como é repetitivo, você pode ir aos poucos, né, cantando junto com a gente. Eu vou tentar cantar, apesar da garganta não estar muito boa, a Rebeca vai me ajudar, mas aí você vai aprendendo e na medida que for indo o cântico, aí você vai cantando também, no momento que é repetitivo, tá bom? Seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador, seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias,
és o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Onde está, ó morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Lá em Mídia, debaixo dos avisos. E o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No manto branco voltará, e a noite enfim terminará, e em meio aos santos eu subirei, sua face eu contemplarei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai, louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Não estava aqui. Puxa vida. Tá certo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque estamos aqui na Tua casa te adorando. Realmente, Senhor, Tua obra na cruz do Calvário foi magnífica, Senhor. Foi completa. E aqui estamos para te agradecer, te louvar para sempre, Senhor. Esteja no meio de nós, nos abençoando enquanto estamos juntos aqui te adorando e ouvindo a Tua palavra. Nos abençoa. Também guarda aqueles irmãos que ainda vão chegar, talvez, aqueles que não puderam vir também. Tu sabes. Esteja conosco, também abençoa o pastor Elias, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, obrigado. Irmãos, só dar os nossos avisos. Eu fiquei tentado a cantar de novo, mas deixa lá que minha garganta no final da pregação já não aguenta mais. Mas questão dos avisos, o pastor Elias estava pregando hoje na igreja de Sines, e vamos orar pelo seu retorno, né? De lá para cá é um chão, né? Aí que o Senhor possa guardar da chuva, né? De algum acidente na estrada. E os nossos avisos semanais, nossos trabalhos semanais estão aqui sendo projetados. Nossos cultos aos domingos é de manhã às 11, com a Escola Bíblica Dominical, e à tarde, que é este culto que está sendo realizado, às 5 da tarde. Também na quarta temos Vales Mortos, à tarde, às 3, e Cuba, às 20h30, né? É realizado lá. E aqui, neste prédio, é na quinta-feira o culto. Existe uma meditação e depois, logo após, o culto de oração, às 20 horas. E no sábado, Descobridores da Bíblia, às 17. E aí eu estava conversando com a irmã Carolina justamente
nessa questão do horário, né? A gente vai verificar como está chegando o inverno. Vamos ver como é que vai ser a questão do horário, já que anoitece, escurece mais cedo, né? Então, vamos ver esta questão também até com o pastor Elias. Mas esses são os trabalhos, vamos continuar orando, lembrando sempre da irmã Augusta, ali no abrigo, no lar de idosos, melhor dizendo, lá em Serpa. Também os demais irmãos adoentados que estão sofrendo algum mal por esses dias, tá certo? Também a gente sempre lembra da Bia, da Raquel também, que estão estudando fora. Deus possa guardar, o Daniel também, tá certo? Irmãos, vamos cantar o próximo cântico, hino 7, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde e aclamai. Com coração transbordante de graça, seu grande amor, todos vinde e louvai. Coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Muito bem, vocês não eram conhecidos, não? Hoje estava a culpa do pastor Elias. Não entendi. Culpa do pastor Elias, está na lista ali dele. Não sei usar música, com outra letra. Ah, com outra letra. Ah, entendi. Irmãos. Vamos cantar o último cântico, esse eu vou pedir para ficar em pé. Último cântico antes da mensagem. Também
é um hino do cantor cristão. Quando lá do céu descendo com os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, a chegada desse dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Eu acho que esse não também, não acredito. Mas vamos lá, e é repetitivo, aí vocês vão aprendendo. Do céu descendo com os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, a chegada desse dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e das sepulturas hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamar a seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram o Senhor, mas fastoso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Muito bem, esse também eu conheço com outra letra, pelo cantor cristão. Mas de qualquer forma, as duas letras são lindas. Realmente. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos dar continuidade ao estudo que fizemos há uns domingos atrás, acho que domingo retrasado, que eu estava aqui. Não tem problema, não ter Bíblia, o Danilo vai colocar e você pode acompanhar o texto aqui pela projeção no Datashow. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós vamos fazer, naquele domingo fizemos a leitura apenas de 5 versículos. Hoje nós vamos ler o capítulo todo, já que existem apenas 13 versículos. É bem pouquinho. Então, faremos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto.
Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Pai querido, esteja mais uma vez conosco, Senhor, nos edificando e falando aos nossos corações. Isso possa mesmo nos incomodar, Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor, nos fortalecer através da santa palavra. Me livra do erro, da heresia, e que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para falar apenas a verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito bem, irmãos. Naquele domingo, eu não quero ficar sendo repetitivo, mas é para aguçar a lembrança dos irmãos, né? Mas naquele domingo, nós estudamos só os primeiros 5 versículos deste capítulo. E aí, antes de estudar, nós vimos o panorama histórico. E vai ser necessário para o trecho que vamos basicamente estudar nessa noite. Lembrando que dos irmãos que quem é o escritor é o apóstolo Paulo. E foi basicamente a segunda carta dele que ele escreveu, né? A primeira foi Gálatas, a segunda foi esta de 1 Tessalonicenses, por volta ali do ano 50, 51. E os irmãos que faziam parte dessa igreja, na sua grande maioria, eram estrangeiros, eram chamados os gentios. Haviam também judeus, né, fazendo parte ali, mas a maioria dos judeus rejeitaram a mensagem do apóstolo Paulo. E os gentios, sim, abraçaram a mensagem do evangelho. E essa igreja era composta, basicamente, na sua grande maioria, por gentios. Lembrando que Tessalônica era uma cidade que gozava de privilégios. Há um tempo atrás, ela era, inclusive, uma das capitais daquela região ali, né? Daquela região. Com o decorrer do tempo, foi perdendo o seu valor. A economia, rotas, enfim. Mas as pessoas que nasciam naquela cidade já eram, né, cidadãos romanos. Isso é importante saber, até para o contexto que a gente vai ver depois, né? Mas era uma cidade que os gentios gozavam desse status de cidadãos de Roma, cidadãos romanos. E o grande problema que aconteceu naquela ocasião, você pode ver ali em Atos 17, é que Paulo teve que sair de lá escondido à noite, porque os judeus inventaram ou interpretaram mal
claro, com uma índole má, mas interpretaram mal a mensagem de Paulo, dizendo que, olha, Paulo está ensinando coisas erradas aí, que é contra Roma, né? Esse judeu não pode vir aqui, porque caso ocorra uma sedição, uma revolta, nós vamos perder os nossos privilégios como cidadãos romanos. Roma não vai duvidar de vir acabar com a cidade e nós vamos perder, vamos ser escravos. Não, gozamos de privilégio junto a Roma. Então, denunciaram Paulo e ele teve que escapar à noite, né, durante a madrugada. Você pode ler isso lá em Atos, tá? O conteúdo da carta, de uma forma ou de outra, era uma carta que dava graças a Deus pelos irmãos de Tessalônica. Era uma igreja, digamos assim, modelo. Era uma igreja que nós vemos desde o começo até o final, Paulo dando glória a Deus, graças a Deus, pelo exemplo daqueles irmãos daquela igreja. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele dá graças a Deus, ele motiva, mas também ele exorta a continuar firmes na fé e também ensina algumas doutrinas, ensina algumas coisas que estavam fazendo de maneira errada. Por exemplo, aqueles que achavam que os que morreram perderam a volta de Jesus, né? Vou dar um exemplo, né? Que o José morreu, Jesus não voltou, perdeu a volta de Jesus, e agora? Já era. Então Paulo vai dizer, olha, não se preocupem, porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados e nos encontraremos juntos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha, não fiquem preocupados. Pelo contrário, consolem uns aos outros com estas palavras. Você pode ver isso lá, final do capítulo 4 e já capítulo 5, né? E o que nós estudamos realmente foi os primeiros 5 versículos dessa carta. Vimos basicamente 3 coisas, que foi o cuidado, o zelo, a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com aquela igreja, e tomando para nós, devemos ter também uns para com os outros, né? O cuidado, ter o cuidado com meus irmãos, ter cuidado, o zelo, o amor mesmo para com eles. A segunda coisa foi que nós vimos, o cuidado é logo no versículo 1 de 1 Tessalonicenses 3. Olha o que ele fala, 1 Tessalonicenses 3, 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Então veja o apóstolo Paulo tendo um cuidado, um zelo, uma preocupação com os demais irmãos. A segunda coisa está em 1 Tessalonicenses 3, 2. Que é justamente o sentido de confirmar, firmar, fortalecer, encorajar os demais irmãos, né? Então vemos no versículo 2, Paulo dizendo, olha, e nós temos tanto cuidado por vocês, né, que nós enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fazer o quê? Para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Veja, e nós vimos que a origem dessa palavra, a gente poderia tirar esse consolai-vos, porque ela tem um duplo sentido, né, no original. Está mais para o sentido de fortalecimento, de encorajamento. Então, Paulo, uma vez que ele se preocupa, agora ele quer encorajar, ele quer fortalecer aqueles irmãos em Tessalônica. Ele tem essa preocupação. E a última coisa, versos 2 a 5, é o sentido de consolar, né? É o sentido de consolar. Confirmar-vos, fortalecer, e exortar-vos, que é consolar. Mais uma palavra também com um certo sentido, que quando vemos no original tem o sentido mais de consolo, mais de alguém que está lá pronto para ser o ombro amigo. É aquele consolo que é necessário nas horas mais difíceis. Então, trazendo para nós, eu, você, os salvos em Cristo Jesus, devemos, né, praticar essas 3 coisas. O cuidado uns para com os outros,
o encorajamento, a confirmação dos outros irmãos, dizendo, né, meu irmão, estou orando por você, fica firme, olha o que a palavra de Deus, né, não fica triste, está passando por dificuldade, mas a Bíblia fala que, olha, Cristo está conosco, o Espírito Santo habita em nós. E a terceira coisa é o sentido de eu e você devemos consolar também uns aos outros. A vida já é difícil bastante para que os irmãos da igreja pisem, né? Esmigalhem uns aos outros. Infelizmente é isso que ocorre, né? Não estou falando aqui da igreja de Beja apenas, mas no mundo cristão, né? Entre o povo de Deus. Às vezes a pessoa já está quebrada, está precisando agora ser levantada. E aí o crente, o que é que faz? Ó, aquele fulano lá, sabia que ele não valia nada, aquele fulano não presta, né? Ao invés de ir lá, não, meu irmão, você está errado, está difícil, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos lhe levantar, vamos lhe consolar. O que você está passando agora é por um breve tempo. A palavra de Deus fala, né? Mas, enfim, são 3 coisas que nós devemos praticar na nossa vida diária. Então, vamos continuar nossa exposição a partir do versículo 6. Então, Paulo vai dizer agora, porém, com o regresso de Timóteo, olha, Paulo enviou Timóteo, e agora com o seu regresso, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Puxa, que especial uma notícia dessa, né? Eu tenho certeza que todo pai gostaria, por exemplo, uma reunião de pais na escola, gostaria que a professora falasse bem dos filhos, né? Tivesse algum feedback, ou no trabalho, ou na rua mesmo, algum colega de trabalho, alguém falasse, olha, fulano, seu filho, sua filha é muito boa, olha, uma criança espetacular, ou não temos problemas no trabalho. É o sentimento que Paulo está tendo. Eles são filhos na fé de Paulo. Então, como é bom ouvir, né, Timóteo, mesmo eles estando sendo atribulados, as pessoas mesmo acusando-os de com falsas mentira, né? Mentira já é falsa, mas acusando-os mentirosamente, né? Até agredindo em alguns certos casos, mas mesmo assim, Timóteo traz boas notícias, que os irmãos de Tessalônica estão com a fé firme e ainda estão mantendo o amor uns para com os outros, né? E aí ele ainda completa, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então não é apenas a fé, o amor que aqueles irmãos estavam tendo, mas eles tinham uma grata lembrança do seu pai na fé, digamos assim, do missionário que fundou ali a igreja, o apóstolo Paulo, né? Como é bom isso. Eu imagino que eu acho que vocês ficaram, por exemplo, com saudade do pastor Elias, né? Viajou e tal, poxa, estamos com saudade do nosso pastor. Isso é muito grato. Alguém ouvir isto, um pastor ouvir isto, um obreiro ouvir isto, enche o coração de gozo. É diferente de você saber que, por exemplo, estão falando mal, né? Mal de você pelas costas. Ou não rejeitam você. Olha, eu não gosto muito desse tipo de ensino, né? Aquela igreja lá e tal, tá desse jeito, mas culpa é do homem lá que está na frente, né? Aqui foi diferente. Timóteo trouxe gratas lembranças deles também, porque sentiam um amor pelo apóstolo Paulo. E assim também o apóstolo Paulo nutria um amor especial por eles. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então veja, na medida que ele recebe as notícias de Timóteo, ele está sendo consolado. Eu não sei que tipo de tribulação ele está passando aqui, mas em afinco, né? Mas se você for ver lá em Atos, ele, digamos, já está se despedindo e caminhando já para Jerusalém, onde ele ia ser preso, né?
E aí você vê que no meio de tudo isto, recebe notícias, e isso traz um conforto, irmãos. Traz um conforto, um consolo, de ouvir que existem aqueles irmãos que estão firmes, estão firmados mesmo na fé, apesar das tribulações do dia a dia, apesar das dificuldades, apesar de tudo isso que acontece no nosso dia a dia, os irmãos estão firmados, e ainda mais, ainda sentem um amor, um carinho pelo apóstolo Paulo. E é interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 8, no final, ele diz: se é que estáis firmados no Senhor. Né? Veja que Paulo coloca uma dúvida ali no ar, planta a sementinha ali, olha, se é que isso de fato é verdadeiro, se é que de fato realmente isto tudo provém do Senhor. Né? Versículo 9: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Quais orações, que graças a Deus nós podemos dar por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Algumas coisas aqui. Se você lembrar, a carta que nós estudamos a Filemon, uns domingos atrás, Paulo fala a mesma coisa para o Filemon. Olha, Filemon, o teu amor para com o Senhor e para com os santos, a tua fé nos motiva, né? Me motiva, mesmo eu estando preso, mas eu me alegro muito, me consola. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo fala outra coisa para Filemon: orando por ti sem cessar, em todas as minhas orações. Ou seja, mesmo o apóstolo Paulo, cheio de coisas para lembrar na cabeça, preso, lembrava de Filemon. A mesma coisa acontece aqui com a igreja de Tessalônica. Paulo ora por eles noite e dia, sem cessar. Irmãos, é muito importante nós orarmos uns pelos outros. E é muito bom também dizer isso aos demais irmãos, né? Eu posso falar para os irmãos com toda a sinceridade que eu oro todos os dias pela igreja de Beja, pelos irmãos, porque é o meu dever. Mas não é porque eu sou pastor que o pastor tem dever de orar. E na verdade eu tenho. Mas todos os crentes, todos os salvos, têm essa obrigação, orar uns pelos outros. Isso é uma obrigação, é um mandato. Paulo diz ali na sua carta aos Filipenses: orai sem cessar. Não está dizendo, olha, se calhar, né? Olha, na dificuldade você pode orar e tal. Não, orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso envolve uns para com os outros. E a última coisa eu espero ver-vos pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Veja, Tessalônica era uma igreja, né, modelo, os irmãos tinham muita fé, tinham muito amor, mas mesmo assim Paulo acusa aqui que existem deficiências. E é necessário que eu vá para, poder sanar essas deficiências. Irmãos, ninguém é perfeito. E é por isso que o Senhor colocou na sua igreja apóstolos, mestres, professores, para que a fé da igreja seja firmada, a igreja seja edificada. O próprio pastor, eu preciso ser edificado também, Eu tenho um pastor que me pastoreia. O pastor supremo, quem é? É Cristo. Ele é o pastor das ovelhas. Pedro já vai falar. É o supremo pastor. Mas abaixo dele ele colocou homens, debaixo do seu querer, para que as deficiências da igreja sejam sanadas. Sejam sanadas. Mas não porque o pastor tem uma expressão no Brasil: o pastor é o cara. Não é porque o pastor é o super-herói que vai, dar um jeito e vai dar um jeito no problema dos irmãos. Não. Mas é através da palavra de Deus que Paulo está dizendo: olha, eu espero ir ter convosco para sanar a deficiência da igreja. Eu sei que vocês têm muita fé em Deus, eu sei que vocês têm um amor uns pelos outros, mas existem coisas que ainda precisa melhorar através da palavra.
né? E é isto que Paulo quer dizer. E aí vamos para o trecho que realmente eu queria trazer para os irmãos, é versículo 11. Ora, nós mesmos, nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor. Veja que ele está começando agora uma espécie de oração. É uma mini oração, uma pequena oração, uma pequena prece no meio da sua carta em favor dos irmãos em Tessalônica. Veja então, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor. Veja que ele coloca uma certa unidade, né, entre Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, aqui tem coisa para a gente ficar anos aqui estudando, sem brincadeira, né, falando sério com os irmãos. É uma riqueza de detalhes, mas não temos esse tempo. Mas ele coloca aqui, olha, Deus e Pai, uma petição, uma oração ao Deus e Pai, né? O Deus e Pai. E aí vemos aspectos da Trindade, vemos aspectos das pessoas, né, de Deus, o Deus Pai e Jesus, nosso Senhor. Jesus, nosso Senhor. Então ele coloca Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, em unidade, em união, a mesma pessoa. A pessoa pode dizer aqui, não, mas são duas pessoas diferentes, como fazem algumas seitas, né? Dizendo, não, Jesus é um Deus pequeno, o Pai, Deus, né? O Pai é o Deus supremo, mas Jesus é um Deus pequeno, um Deus menor e tal, mas não. Se você for ver os originais, na língua originária, é uma unidade que ele faz aqui, né? E ainda coloca em posição o senhorio de Cristo. Nós estamos estudando Atos 2 e veja, Pedro, no final do seu sermão em Atos 12, ele vai dizer, olha, vós mataste Jesus, mas Deus o fez Senhor e Cristo, né? Deus o elevou a este patamar de Senhor. São as mesmas pessoas, né? É o mesmo Deus, desculpa, mas com as suas atribuições diferentes. Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Senhor, né? O seu senhorio. Aí ele vem dizer depois, dirijam-nos a caminho até vós. E aí o que eu queria trazer para os irmãos é a primeira coisa, é Deus quem dirige a vida do crente. É Deus que dirige a vida do salvo. Veja que o apóstolo Paulo queria muito ir com os irmãos. Se você for lá para capítulo 2 de 1 Tessalonicenses 2, versículo 17, olha o que Paulo vai dizer. Ora, 1 Tessalonicenses 2,17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Olha o que aconteceu. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Veja, o apóstolo Paulo queria ir ter com os Tessalonicenses, mas foi barrado por Satanás. Se você for ver lá em Atos, também existe outra passagem que, olha, o Espírito Santo nos impediu de seguir aquele caminho, né, indo mais para o norte, para ir já lá para a parte ali da Macedônia e Grécia. Ele nos conteve na primeira viagem missionária. Mas aí você vê, mas por que detém? Por que acontece isso? Aqui é Satanás, lá em Atos foi o Espírito Santo. Mas e aí, como é que fica o nosso querer de realizar as coisas, de fazer nossas coisas? E aí que nós temos que ter em mente que você e eu não fazemos nada sem o consentimento de Deus. A vida do salvo é Deus quem dirige, né? Na verdade, o mundo está debaixo das mãos de Deus. Nem tem ali o Vladimir Putin, nem ele faz algo que não seja da permissão de Deus, por mais incrível que possa parecer. Um homem mau, né, um tirano. Ali o Hamas, eles não fazem nada sem o consentimento de Deus. Nada.
E Deus utiliza da sua vontade, operando na vida das pessoas. Se Deus opera na vida, no mover, no querer do descrente, imagina na do crente. Se Deus foi capaz de, olha, eu endurecerei o coração do faraó, o que Ele não vai fazer nas nossas vidas, que somos guiados pelo Espírito Santo? O que Ele não fará em nós? Por isso que Ele fala, é de Deus tanto o querer como o realizar. Tudo vem de Deus. E aí é triste nós vermos, por exemplo, principalmente quando crentes falando isso. Olha, não, rapaz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Amanhã, segunda-feira, tem um boleto para pagar, tenho conta para pagar, tenho que ir no trabalho resolver aquilo e tal. Peraí. Quem é tu para saber que vai estar acordado amanhã? Quem é você para achar que vai viver amanhã? E aí eu vou levar vocês agora lá para Tiago. Tiago 4:13. Tiago vai falar justamente isso. Tiago 4:13. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Que é a tua vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tu está dizendo que tu vai amanhã fazer aquilo, vai fazer, negociar, vender e tal. Rapaz, para! Quem é tu? O que é a tua vida? Nossa vida é como neblina, né? Vai dizer aqui. Neblina, só a gente vê a fumaça subindo, mas depois dissipa. Versículo 15. Em vez disso, devias dizer o quê? Se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja, é se o Senhor quiser, irmãos. Por isso que Paulo está fazendo esta prece, este rogo, esta oração, dizendo, olha, eu oro a Deus, eu peço a Ele para que, se Ele permitir, eu possa ir ver vocês. Porque de mim mesmo eu não sei do dia do amanhã. Né? Uma hora o Espírito Santo me tolhiu de ir lá para cima, no norte, ali da Ásia Menor. Agora Satanás me impediu 2 vezes de ir ter convosco. Então, irmãos, eu oro a Deus o Pai e a Jesus o Senhor, que eu possa mesmo, né, que eles dirijam o meu caminho até vós, que eles façam com que eu possa ir ter convosco. Né? Por quê? Porque é só se o Senhor quiser. E Deus pode utilizar qualquer método, qualquer meio para mover as nossas vidas, inclusive Satanás. Não lembra da história de Jó? Jó, o homem justo, né, mesmo ali entre os seus contemporâneos não tinha ninguém melhor que ele, né? Questão da sua justiça perante o Senhor, um homem íntegro que se desviava do mal. O que aconteceu? Satanás foi lá, ó, Senhor, tá vendo aí, servo? Deus falou na verdade. Olha, viste o meu servo Jó? Foi Deus que falou. E Satanás disse, com essas bênçãos, a riqueza toda que o Senhor dá para ele, ele te adora por causa disso. Ele te adora, tira tudo aí que ele tem para ver se ele vai continuar. E Deus permitiu, e aconteceu. Mas em nada, Deus achou falta em Jó. Mas tudo vem dele, meus irmãos. Né? É por isso que Paulo ali, terminando o capítulo 10, 11 ali de Romanos, ele vai dizer, ó profundidade da riqueza. E aí, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não tenho mover, eu não tenho poder de fazer nada. É se Deus quiser, se Deus permitir. Infelizmente, hoje em dia isso é um jargão. Você vê qualquer um dizendo, se Deus quiser, eu já ouvi até, né? Se Deus quiser ali, amanhã eu vou comprar uma bebida e tal, não sei o quê. Veja, isso é algo sério. E
não deixa de ser verdade, porque o dono do fôlego da vida é Deus, né? Quem dá o fôlego para o bêbado, para o assassino, para o mentiroso é Deus. Mas isso é mais profundo que nós podemos até no dia a dia imaginamos que seja, né? Tudo vem da permissão de Deus. É Deus que controla os nossos caminhos. O caminho do mundo todo é Deus que está soberanamente movendo ali as peças. Um versículo bastante conhecido é Provérbios 16:1, que diz: o coração do homem pode fazer planos, ter sonhos, ter metas de vida, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Cabe a nós colocarmos isto nos pés de Deus, nos pés do Senhor. Senhor, eu quero isto, é da tua vontade? Eu vou poder fazer, vou poder realizar, é do teu querer, né? Está nos teus planos isto para mim? Me mostra, né? Me orienta, me conduz. Como o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Senhor, me dirija até os de Tessalônica. Porque, irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é onde? É no centro da vontade de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Balaão, você lembra do Balaão? Deus disse, não vai amaldiçoar meu povo, porque é o meu povo. E mesmo assim, Balaão, né, tentando negar lá para o rei, foi. E olha o que aconteceu com ele, depois foi morto, né? Outros exemplos também temos nas nossas Bíblias. Jonas foi mandado ao Senhor para ir a Nínive, o inimigo do povo de Israel. Jonas fugiu, sofreu consequências. Deus misericordiosamente o conduziu novamente ao destino que Deus queria, mas sofreu. Eu não queria estar 3 dias e 3 noites no estômago de um peixe, né? Complicado, mas o melhor lugar é a vontade do Senhor para o crente estar. E por isso, ore, Senhor, é da tua vontade? Eu devo comprar, devo vender tal coisa, eu devo ir a tal lugar, essa minha meta, esse meu trabalho, isso que eu devo fazer no trabalho, né? O que eu tenho que resolver nesta semana, é da tua vontade? Me orienta. Isto é difícil, irmãos, de fazer, porque nós achamos que temos o poder nas mãos, né? Você acorda dizendo, não, quando eu chegar no trabalho eu vou fazer isso e aquilo. Tu sabe se vai chegar? Parece que a tua vida está aqui, ó, nas tuas mãos e tu que controla. Mas não é assim o que a Bíblia diz, né? Então, sempre lembre, né? Sempre lembre esta frase, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. E ore para que Ele mostre a vontade e que você não seja rebelde a ponto de negligenciar a vontade dEle. A segunda coisa, versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O sentido aqui da palavra crescer e aumentar, o apóstolo Paulo usou 2 superlativos. Ele gosta muito de usar isso, principalmente em Romanos ali, ele usa muito. E outras cartas também, mas ele usou 2 coisas. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, e o Senhor vos faça superabundar e extravasar no amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, que vocês possam mesmo extravasar, superabundar de amor. Mas espera, o Paulo não estava dando glória a Deus porque os de Tessalônica tinham fé em Deus e já tinham amor uns para com os outros? Sim, mas ele está dizendo, olha, não fiquem nesse nível, extravasem, abundem muito mais em amor. Né? É como se tivesse um copo, estivesse cheio, o apóstolo Paulo, não, eu vou orar para que o Senhor faça transbordar, abunde mesmo de tanto amor derramado por Deus, né? E nós temos visto que esse amor que vem de Deus chega até nós através da sua palavra, através da comunhão que temos com o Senhor. E Ele derrama em nossos corações, através do seu Santo Espírito, o seu amor. Somos preenchidos de tal forma que é impossível não extravasar.
O amor, na verdade, é aquilo que mostra que estamos em comunhão com Deus. Uma vez que você começa a observar, olha, né, existe alguma coisa, alguma barreira em fulano, ou em você mesmo, olha, eu não consigo ter uma proximidade com, né, aquele irmão, aquela irmã. Pare, pense e veja como é que está a minha comunhão com Deus em primeiro lugar. Porque nós vimos hoje de manhã tudo isto. Se a palavra de Deus habita em vós, então o amor de Deus está também em nós. É derramado em nossos corações a ponto de termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Humilhação, né? Ele se humilhou, tornando a forma humana como um servo, foi crucificado, né? Ele não quis uma posição quando pisou na terra como Deus. Não, me adorem aqui, Caifás, Herodes, Pilatos, me adora, rapaz. Eu sou o Deus aqui, vocês estão me crucificando. Não, foi humilhado, foi escarnecido, a ponto de morrer de forma vergonhosa, né? Então o apóstolo Paulo diz, olha, tende em vós esse mesmo sentimento, mas nós só conseguimos ter quando estamos em comunhão pela palavra de Deus, em comunhão com Ele. E é isto. E a terceira coisa, sim, ainda neste ponto, veja, mas por que superabundar este amor? Paulo vai dizer, olha, e o Senhor vos faça crescer e aumentar, né? Extravasar, superabundar no amor uns para com os outros, né? Irmão para com outro irmão e para com todos. O que é esse para com todos? É justamente o sentido, meus irmãos, de que esse amor é tão grande nas nossas vidas que até o teu inimigo você ama. Lembre-se que eu falei que seria importante. Esses irmãos estavam sendo já, desde agora, perseguidos. Eles estavam já sofrendo maus tratos. Maus tratos. E o que o apóstolo Paulo quer é que, olha, o amor transborde a ponto de vocês se amarem, mas que esse amor vaze da caixinha da igreja, digamos assim, né? Vaze do copo da igreja e alcance também os teus inimigos, Tessalonicenses. Ama o teu carrasco, ama aquele irmão, aquele vizinho que está te acusando, ama aquela outra pessoa que está batendo em você. Esse é o verdadeiro amor de Deus. É muito fácil, né? Eu amar a Rebeca, a Mariana, o Josué, o Valério amar a Vera, o Jorge tem a Maria, o João tem ali a Larissa, né, e tal, os filhos, enfim, todos aqui, né, a irmã Carolina, a filha, a neta, maravilhoso, as duas Carolinas, Danilo, muito bom, perfeito, é um amor lindo, uma família linda, tá, mas não quer dizer nada para com o Senhor. O amor de Deus, ele extravasa a ponto de você amar o teu inimigo, aquele a quem te persegue. E é isso que Jesus fala. Olha, olho por olho, dente por dente. Não é isso que a lei fala? Né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é o nível de cristianismo que está muito acima do que hoje muitos crentes vivem. E é uma meta, inclusive, para mim, irmãos. Não vou ser hipócrita de dizer que eu sigo isso à risca, porque eu sou ser humano também, né? É difícil ao ver alguém maltratando, por exemplo, a Rebeca, a Mariana, eu ficar, quem essa pessoa acha que é? Eu quero tirar satisfação, mas, claro, devidas proporções, né? Eu espero que os irmãos estejam entendendo, mas é amar o inimigo, orar pelos que vos perseguem, né? Isso demonstra que o amor de Deus foi derramado, que você foi alcançado pelo amor. O amor que perdoou um miserável pecador como eu, como você, é o mesmo amor que deve habitar no meu coração, a ponto de amar, verificar quem está do meu lado, compreender e, não ter reservas de amor. E é muito interessante que isso é um contraste com os coríntios. Se você for abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 6 e 7, vamos abrir então.
2 Coríntios, capítulo 6, versículo... Deixa eu ver aqui. 6, 11. Olha o que Paulo fala dos coríntios. Para vós outros, 2 Coríntios 6,11. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, né? Não tendes limite em nós. Nós amamos vocês, nosso coração está aberto a vocês, coríntios. Aí olha o que ele fala. Mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Olha aí. É interessante, né? Paulo não fala aqui que os coríntios não amavam Paulo, não. Mas olha o que ele fala. Vocês estão limitados. Vê o contraste? Lá os irmãos de Tessalônica, Paulo está dizendo que o Senhor transborde, né? Extravase, que esses irmãos sejam extravasados pelo amor de Deus. E nos coríntios ele já fala, olha, cuidado, irmãos, porque o amor de vocês está limitado. Não fiquem assim, porque eu os amo, meu coração está largado para vocês. É como um coração de mãe, cabe sempre mais um. Mas vocês estão com limite de amor para com a minha pessoa. O que está acontecendo? Né? E é isto que está acontecendo. Então, veja. Primeiro, Paulo diz... Seja que Deus, se Deus quiser, que Ele me conduza até vocês. Deus dirige a nossa vida. Segunda coisa, é Deus também que faz essa obra de extravasar, de transbordar o amor em nossos corações. Mas, estamos chegando já no final, mas para que tudo isso? Versículo 13 de 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então Paulo está orando aqui para que o Senhor conduza, porque a minha vida está nas mãos de Deus, né? Paulo ora para que o amor transborde, seja mesmo algo superabundante na vida dos irmãos ali, que Deus faça essa obra nos seus corações. Para quê? Para que no dia do Senhor, o dia quando Cristo voltar, os de Tessalônica, nós sejamos encontrados de forma santa, irrepreensivelmente, sem culpa perante o Senhor. Sem como dizer, olha, o Jorge foi encontrado nessa falta aqui, né? Faltou amor, né? Quando aquele dia chegar, não acontecer de, olha, o pastor Jander foi encontrado numa falta, né? Pelo contrário, Deus conduz a nossa vida, injeta o seu amor em nossos corações, para que no final, no dia final, sejamos encontrados por Ele de forma santa, de forma justa, isentos de culpa na presença de Deus o Pai. É interessante que, irmãos, sempre que você for olhar, o que nos anima a viver essa vida é a volta de Cristo. Sempre o que nos anima. Por que eu devo amar? Porque um dia Cristo vai voltar. É basicamente a pregação, né? O resumo assim. Por que eu devo amar meu irmão? Porque eu devo superabundar, amar meu inimigo, orar. Porque Cristo vai voltar. Como é que eu vou estar perante Ele? Eu vou estar com ódio no meu coração, vou estar com pecado escondido no meu coração. Ele vai voltar, né? A vinda de Cristo nos anima a ter uma vida mais santa, uma vida mais compassiva, uma vida de mais amor, uma vida que nos aproxima mais dele, daqueles que são crentes. Lembra que Paulo falou? Se é que estáis firmados na fé. Se é, né? Se é. Se você está firmado, santifique-se, né?
Peça ao Senhor que Ele dirija a tua vida e derrame o seu amor no teu coração. E veja, a santidade não é medida por gestos físicos, né? Por gestos físicos, ritos ou alguma cerimônia externa. Não é a minha roupa. Aí, muita atenção no que eu vou falar, né? Eu espero que os irmãos entendam. Não é a minha roupa que vai dizer se eu sou salvo ou não. Nas devidas proporções, claro, né? Um crente com uma fita aqui escondendo é crente? Não é. Mas não é a roupa que vai me deixar santo. Não é, digamos assim, o legalismo de eu vir à igreja todo domingo que eu sou santo. Não é o fato de eu fazer sempre a minha oração da noite que eu vou ser mais santo. Pelo contrário. Né? Na verdade, a santidade ela é medida por uma vida sem culpa na presença de Deus. Lembra o que Paulo vai dizer também? E a paz de Cristo seja o árbitro dos nossos corações. O que é essa paz? É baseado na palavra de Deus. O meu coração está em paz perante o Senhor, sabendo que Ele me sonda, Ele me conhece e que, para com Ele, eu estou sendo verdadeiro e sincero, a ponto de Ele não encontrar culpa em mim, né? Posicionalmente, somos santos já. Você e eu somos santos. Paulo escreve aos santos, né, que vivem e tal. Mas, né, de forma prática, diariamente, precisamos nos santificar. E o que vai nos fazer é a nossa consciência, o nosso coração perante o Senhor. Agora, outra questão muito importante também. Uma pessoa que não lê a Bíblia, ela vai saber o que é pecado ou não? Não vai. Não vai. Uma pessoa que não ora, ela é apta para saber o que é certo e o que é errado na vida dela? Não é. Por isso que tudo que nós vemos, né, na vida cristã se volta para a palavra de Deus. E o alvo do crente é o dia do Senhor. É o dia que Ele vai voltar, que nos move a ir ao encontro da santidade, que nos aproxima mais dEle, que nos faz amar o nosso irmão, a ponto de, no dia do Senhor, não sermos encontrados em falta. Meus irmãos, esse vai ser o melhor dia da nossa vida, com toda certeza, né? Existe alguma coisa que nos impede? Existe uma paixão tão grande que nos arraiga nesse mundo? Eu acredito que, pelo menos os que estão aqui, eu acho que não. Mas para muitos crentes, sim. Se puderem dizer assim, Senhor, por favor, demora mais um pouquinho, né? Demora só mais um ano que eu estou terminando aqui uma faculdade, alguma coisa. Mas, meus irmãos, não vai existir um dia melhor que a volta do Senhor. E a nossa busca é viver uma vida santa perante Ele, conduzida por Ele, e que a nossa vida seja mesmo encontrada inculpável, santa perante Ele, como, uma vez que Ele derrama o seu amor em nós, conseguimos amar e viver uma vida justa aqui nesta terra, amando os nossos e amando os nossos inimigos. Lembra que a lei, ela não foi abolida na sua completude. Existe ainda. O que você deve fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda coisa, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Amém? Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado, porque a tua palavra nos anima, nos exorta, Senhor. Pedimos que o Senhor venha conduzir a nossa vida também. Possamos sempre pensar na tua vontade, buscar a tua vontade e obedecer também a tua vontade, Senhor. Derrama o teu amor em nós para que possamos mesmo abundar nisto, amando não só os nossos irmãos aqui, mas também os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles mesmo que fazem o mal para conosco, né? Que o Senhor possa ter compaixão deles e nos dar a graça de termos a misericórdia.
lembrando que o maior exemplo foi o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que se humilhou e nos amou antes da fundação do mundo, mesmo sendo pecadores. Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor possa mesmo nos ajudar nessa caminhada. Nos ajuda a sermos cada dia, Senhor, mais santos, mais inculpáveis perante o Senhor, observando a Tua lei, meditando nela de dia e de noite, e orando, falando contigo, Senhor, tendo uma comunhão mais profunda contigo. Nos abençoa, por favor, te pedimos. Nos dê uma boa semana, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Provê, Senhor, as nossas necessidades no dia a dia, e que assim, Senhor, possamos te agradar, tendo fé no Senhor, confiando que temos um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe.